Olá, meu querido, olá, minha querida, aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós vamos para a nossa última correção, né, porque é a nossa última atividade do quarto bimestre, atividade número 3, que será sobre gases, tá bom? Então, vou colocar em prática, vamos colocar em prática aquilo que foi discutido no conteúdo, na explicação. Então, se você não assistiu a explicação de gases, assista, tá bom? Tenta fazer atividade. Se não conseguir, você vem para esse vídeo e vê se todas as suas respostas estão todas corretas, se você pensou certo em cada questão. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui a atividade para vocês. Cadê a atividade? Aqui. Vamos abrir ela. Bom, vamos falar um pouquinho. São duas questões sobre o comportamento dos gases e mais duas questões sobre a lei geral dos gases, tá? Vamos primeiro começar aqui pela questão de número 1. Ela fala o seguinte: se a temperatura do gás aumenta, pode-se afirmar que a velocidade de translação das moléculas do gás aumenta, diminui, não se altera, não está relacionado com a temperatura. Bom, o que é a temperatura? Ela mede? Ela mede o grau de agitação das moléculas, o tanto que essas moléculas estão a ser agitadas. No caso dos gases, as ligações entre as moléculas são fracas, quase inexistentes. Então, diferente dos sólidos que ficam fixos em certas posições vibrando, no gás as moléculas vão poder transladar em torno do recipiente da região onde o gás está contido. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação. No caso, vai ser a velocidade dessas moléculas dos gases. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração aqui rápida, né? De como seria a visualização das moléculas. Então, olha, vamos pegar aqui, vou colocar a molécula da espécie leve. Pronto. Pronto, coloquei as moléculas dos gases aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Ferramentas de medida, vamos tentar medir... Não tem aqui a massa, não tem a velocidade. Deixa eu ver aqui. Opções avançadas. Não. Ferramentas de medida. Ferramentas do display. Não. Régua, não. Informações sobre a espécie. Aí, isso daqui. Gente, se você quiser ter esse software para você brincar, né, entender um pouquinho mais de gás, é só acessar esse site aqui, ó, pesquisa FET, e aí você entra no site e pesquisa gases, vai ter esse software para você simular isso daqui, tá bom? Então, por exemplo, olha a velocidade das moléculas, em torno de 1.100 metros por segundo, 1080, 1001, vai variando essa velocidade das moléculas. Aí o que vai acontecer? Se eu baixar a temperatura, eu vou retirar a energia interna das moléculas. Energia interna, todas as energias que as moléculas possuem. No caso, a maior parte da energia, num gás ideal, essa energia vai ser a energia cinética. E se eu tiro a energia cinética, que seria a forma de energia que as moléculas possuem, eu estou tirando a sua energia de movimento, ou seja, estou diminuindo o movimento. Então as moléculas passam a se mover mais lentamente. E se eu adicionar calor, que é energia, as moléculas vão aumentar a energia interna, que a energia interna seria a soma de todas as energias que as moléculas possuem. No caso do gás ideal, a energia interna está relacionada com a energia cinética, né? As moléculas não vão ter energias de ligações, e sim somente energias de movimento, no gás ideal, tá bom? Aí, se eu dar energia para elas, vão ter maior energia cinética, vão ter maior velocidade. Então, a velocidade vai aumentar quanto maior for a sua temperatura. Então, vamos lá responder. Então, o que acontece se a temperatura do gás aumenta? Pode dizer que as velocidades das moléculas aumenta, tá bom? Quanto maior a velocidade, maior a temperatura, quanto menor a temperatura, menor a velocidade. Existe essa relação. Um aumenta, outro também irá aumentar. No caso agora da questão número 2, se o número de colisões das moléculas com recipiente aumenta, podemos afirmar que a pressão aumenta, a pressão diminui, a pressão não se altera, o número de colisões não está relacionado com a pressão. Bom, a pressão está relacionada com a frequência das colisões, que seria esse número de colisões, e também com a intensidade dessas colisões. Porque o que é pressão? Pressão é a força aplicada sobre uma área. Como que a partícula aplica essa força sobre uma área? Colidindo contra ela. E na colisão ele vai aplicar essa força. Então, quanto maior o número de colisões, maior vai ser essa força. Quanto maior a intensidade da colisão, maior vai ser também essa força e possivelmente maior a pressão, tá bom? Consequentemente, no caso, maior a pressão. Então vamos lá voltar para o software.
Vou fazer o seguinte, vou reiniciar ele, tá bom? E vou colocar aqui só um pouquinho, mais um pouquinho aqui de moléculas. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá bom, assim tá ótimo. Olha, então esse aqui seria o movimento das moléculas e dos gases, um movimento desordenado, caótico, né? E aqui nós temos a pressão. Como que eu poderia aumentar essa pressão? Se a pressão ela depende do número de colisões, se aumentar o número de colisões, aumenta a pressão. Como eu posso aumentar a pressão, professor? Bom, se eu diminuir o volume do recipiente, essas moléculas vão ter menos espaço para se mover. Consequentemente, vão se colidir mais. Vai ter um aumento da frequência das colisões. Então, a pressão que está aqui, ela deve aumentar. Vamos olhar, ó. Ó a pressão. Opa, ó, tá aumentando, tá? Então, quando você diminui o volume, a frequência das colisões vai aumentar, a pressão vai aumentar. Tem outra maneira, professor? Tem. Vamos aumentar a velocidade das moléculas. Ó, aumentei a velocidade das moléculas, ou seja, estou aumentando a sua temperatura. Elas, se estão mais agitadas, vão se colidir mais. E mais intensamente, porque elas têm velocidades maiores. Então, vai aumentar a pressão. Olha a pressão aumentando. Vou diminuir a temperatura. Ao diminuir a temperatura, diminui a agitação das moléculas. Pronto. E aí eu vou diminuir a sua pressão. Tem outra maneira também de aumentar a pressão, ou seja, aumentar o número de colisões? Tem. Colocar mais gás. Quando você enche uma bola, por exemplo, aí estourou o negócio. Estourou. Por quê? Aumentou muito a pressão. Beleza? Então vamos voltar lá. Prática agora, vamos encerrar a parte do software, porque os outros exercícios são de cálculos. E vamos responder a questão de número 2, né? Se o número de colisões com a parede do recipiente aumenta, podemos afirmar que a pressão aumenta, porque a pressão depende dessa frequência das colisões, o número de colisões. Vamos lá para a atividade número 3. Tá? A atividade número 3, que eu vou colocar aqui, ó, questão 3, já vou colocar na minha folha aqui. Ela diz o seguinte, eu vou fazer a primeira leitura e aí depois eu leio outra vez para nós tirar os dados e resolver o exercício, tá bom? Bebê, por favor, Alice, papai tá gravando. Alice. Pai tá gravando, meu amorzinho. Vai longe. A questão diz o seguinte: uma certa quantidade de gás ocupa 30 litros a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura de 300 Kelvin. Se o volume passará a ocupar, se a pressão for de 4 atm, que volume passará a ocupar se a pressão for de 4 atm, a temperatura de 600 Kelvin, né? Então vamos lá. Vamos fazer a correção dessa questão número 3. Então, vou ler novamente o exercício e vou tirar os dados. O exercício fala o seguinte. Vamos lá. Uma certa quantidade de gás ideal ocupa 30 litros. Então, o volume inicial é 30 litros, o V1. A uma pressão de 2 atm. Então, pressão inicial, 2 atm. A uma temperatura de 300 Kelvin. Que volume ocupará, ou seja, qual vai ser o volume, se esse gás, se a pressão for de 4 atm, então a pressão 2, 4 atm, e a temperatura for de 600 Kelvin, tá bom? Então ele quer calcular aqui. Gente, em relação às unidades, a única unidade que você tem que tomar cuidado é a temperatura. A temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Isso é obrigatório, a temperatura está em Kelvin. Já a pressão, já o volume, você pode calcular em qualquer unidade, desde que seja a unidade igual dos dois lados, tá bom? Como que eu relaciono, como que eu determino esse volume? Pela equação da Lei Geral dos Gases, que é P1V1T1 igual a P2V2T2. PVT, povotou. A pressão P1 seria a pressão inicial, que é 2. Vou fazer da cor preta, tá, Paulo? 2. O volume inicial, 30 litros. A temperatura inicial, 300 Kelvin. A pressão P2 é 4 atm. O volume V2 eu quero descobrir, né? E a temperatura T2, 600 Kelvin. Meu querido, você pode
fazer essa conta aqui, ou você pode também simplificar para facilitar a vida. Por exemplo, você pode pegar o 30 e simplificar por 300, né? Divide aqui por 30, fica 1 sobre 10. Pode pegar o 4 e simplificar com 600. Aqui divide por 4, fica 1. Aqui divide por 4, fica 150. Eu posso simplificar o de baixo com o de baixo. Então, a ideia é a seguinte. Você pode simplificar o de baixo com o de cima. De baixo com o de cima com o de baixo. De cima com o de cima. De baixo com o de baixo. Eu só não posso simplificar em x. Em x é como eu se multiplico. Então, para facilitar a minha vida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplificar os dois zeros aqui de baixo com os dois zeros aqui de baixo. Tá bom? Vai ficar 2 e o 2 vezes 30 é 60. Ficar, então, 60. Dividido por 3 é igual a 4V2 sobre 6. Tá bom? Se eu quiser simplificar novamente esse de baixo com esse de baixo, aqui se eu dividir por 3 fica 1 e aqui se eu dividir por 3 fica 2. Aí vai ficar assim, ó. 60 sobre 1, que é 60, é igual a 4V2 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2, né? Então, vai ficar 60 é igual a 2V2. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 60 dividido por 2 é igual a V2. Então, V2 vai ser igual a 30 litros. Ou seja, ele manteve o volume. O volume permaneceu o mesmo, tá bom? Então, se eu aumentar a temperatura, eu aumentei a pressão, dobrei a temperatura e eu dobrei a pressão, o volume desse gás permaneceu o mesmo para isso ocorrer, tá bom? Então, essa aqui seria a chamada lei geral dos gases, que você vai aplicar quando ele pedir volume, pressão, temperatura, tá? Então, vamos lá para a próxima questão. Vamos para a questão de número 4. Já vou deixar a questão de número 4 aqui, né? Questão 4. E aí vamos ler ela e tirar os dados para resolver o exercício. A questão de número 4, ela diz o seguinte, já vou ler ela numa primeira vez, depois eu vou ler tirando os dados. Se 50 litros de um gás ideal a 127 graus Celsius e um ATM são simultaneamente aquecidos a 227 graus Celsius e comprimidos a 2 ATM, qual é o volume final do gás? Vamos lá então agora. Começando. Se 50 litros, então volume inicial 50 litros, de um gás ideal a 127 graus Celsius, temperatura inicial 127 graus Celsius. E 1 atm, então pressão 1 atm, são simultaneamente aquecidos para uma temperatura T2 de 227 graus Celsius. E comprimidos a 2 atm, então a nova pressão é 2 atm. A pergunta é, qual é o volume do gás? Então, novamente, ele quer saber o volume. Tá? Então, você vai utilizar a equação da Lei Geral dos Gases, porque ela relaciona pressão, volume e temperatura. Então, PVT por Voto. Tá bom? Vamos lá? O problema é o seguinte, lembra das unidades? Tem que ter a mesma unidade de pressão, a mesma unidade de volume, então o volume eu vou descobrir em litros, e a temperatura obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Como que eu faço para converter de Celsius para Kelvin? Se você assistiu a aula, que você, claro, assistiu, né? Você vai ter visto que para converter a temperatura de Celsius para Kelvin, é só usar essa equação aqui. K é igual a C mais 273. Eu resolvi, eu mostrei lá, demonstrei que você tem que aplicar essa equação. Ou seja, eu só tenho que pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Então, eu vou pegar aqui o 127 mais 273. Isso aqui vai dar 400 Kelvin. E aqui eu faço a mesma coisa. Pego 227 mais 273. 27 mais 73 fica 100, 500 Kelvin. 500 Kelvin. Perfeito. Aí vai ficar assim, ó. Pressão 1 é 1 atm, volume 1, 50 litros, temperatura 1, 400 Kelvin.
certo? Igual a pressão 2 atm, volume 2 é o que eu quero descobrir. E temperatura 2, 500 Kelvin. Lembra, eu posso simplificar de cima com de baixo, de cima com de cima, de baixo com de baixo, só não posso simplificar em x, tá? Em x eu multiplico se eu quiser. Então eu vou simplificar os dois zeros de baixo de um lado com os dois zeros de baixo do outro lado, tá bom? Vai ficar 50 vezes 1 é 50, então vai ficar 50 dividido por 4 é igual a 2V2 sobre 5. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Vou fazer diferente da outra questão. Outra questão eu fui simplificando, né? Fui simplificando, mas eu posso agora, eu vou fazer diferente. Vou multiplicar cruzado. Não muda nada se eu fizer isso, tá bom? Por exemplo, 2V2 vezes 4 vai ficar 8V2. E 50 vezes 5, 250. Continuando aqui do lado, vou continuar com a caneta preta, tá? Estou querendo mudar de caneta, mas vou manter ela. V2 é igual a 250 dividido por 8. Quanto que dá 250 dividido por 8? Eu não sei. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplificar por 2. Qual é a metade de 250? 125. E qual é a metade de 8? 4. Vou novamente simplificar por 2. Qual é a metade de 125? 62,50. Qual é a metade de 4? 2. E a metade de 62,50 é 31,25. Né? Que seria 62,50 dividido por 2. Se você pegar de uma vez e dividir 250 por 8 na calculadora, ou fazer a continha lá bonitinho, vai dar 31,25. Este é o volume final que o gás deverá ocupar. Tá bom? Então, essa daqui seria a resolução da quarta atividade e última. Então, eu encerrei aqui a correção. Como possivelmente essa aqui vai ser a última vez que você vai me ver esse ano, né? Você me verá, você vai me ver esse ano, verá? Verá, vai ver isso, esse ano. Queria desejar para você um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tá bom? Faça todas as atividades bonitinhas desse bimestre, entrega tudo perfeitinho para você com 10, ficar livre de física, com uma excelente nota, tranquilo, beleza? Um beijo e eu te aguardo ano que vem, tá bom? E que ano que vem seja um ano muito melhor que foi esse ano, é mais tranquilo, que se consiga ser presencial, né? Ter esse contato direto, sabe? Para nós podermos, sabe, nos conectar melhor e também deixar o ensino, sabe, mais divertido, mais alegre, mais assim, mais humano, né? Mais aquele calor humano lá, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até ano que vem, meu querido. Até mais.